Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos passear juntos? Uma vez por semana, dedicamos uma das mensagens do podcast Estrangeiros e Peregrinos a um passeio pelos livros da Bíblia. E hoje estamos no livro de Ruth. Esse livro relata a história de uma família com ênfase em duas mulheres da época dos juízes. É basicamente um apêndice ao livro de Juízes. A história nos lembra que, mesmo nos períodos mais tristes da história, Deus não deixa de agir a favor dos fiéis. Apesar de toda a maldade em Israel, naquele período dos juízes, ainda houve pessoas boas que demonstravam o amor para com seus próximos. Elimeleque, um homem da tribo de Judá, levou a sua família a morar em Moabe por causa das condições precárias em sua própria terra. Quando Elimeleque morreu, sua viúva, Noemi, ficou com seus 2 filhos naquela terra estranha. Seus filhos se casaram com mulheres moabitas, mas alguns anos depois, a situação da família se complicou mais ainda com a morte dos filhos de Noemi. Ela decidiu voltar para sua terra, onde esperava achar o apoio de parentes. Uma das noras, Ruth, insistiu em voltar com ela, afirmando sua lealdade à sogra e, mais importante, a lealdade ao Deus que a sogra servia. É fácil ler e entender este pequeno livro que narra esta experiência de Noemi e Ruth. Capítulo 1 trata do tempo da família em Moabe, fornecendo o pano de fundo para entender o resto do livro, e termina com a volta de Noemi para sua terra. Capítulos 2 e 3 explicam como Ruth conheceu Boaz, parente da família de Noemi. Este homem mostrou compaixão e percebeu o bom caráter desta viúva jovem. O respeito mútuo levou ao interesse romântico. Capítulo 4 descreve o casamento e a família construída por Boaz e Ruth. Descobrimos aqui a importância deste casal na história da nação de Israel e da humanidade, pois entra na lista dos antepassados do rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Vale a pena refletir sobre algumas lições valiosas deste livro de Ruth. Primeiro, a lealdade. Quando Noemi decidiu voltar para sua terra, Ruth insistiu em acompanhá-la e demonstrou sua lealdade à sogra e, mais importante, a Deus. Lembre-se de que ela veio de outra terra de um povo idólatra. Mas Ruth disse: "Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti." Ruth capítulo 1, versículos 16 e 17. Enquanto parecem palavras de voto de casamento, neste caso, é uma declaração de lealdade por parte de Ruth para com a sogra e o próprio Senhor. Também observamos nesse livro uma lição muito bonita sobre a bondade. Antes de nascerem sentimentos românticos entre os dois, Boaz demonstrou compaixão para com Ruth e foi generoso para com ela e Noemi, 2 viúvas. Também observamos o cumprimento de dever. Observamos ao longo do livro uma atitude de cumprir deveres impostos pela lei que governava os judeus. Boaz cumpriu suas obrigações em deixar espigas no campo para os pobres recolherem. Respeitou os direitos de um outro parente quando pensou em casar-se com Ruth. Ele respeitou a lei. Também percebemos que Deus usa meios surpreendentes para cumprir a sua palavra. Noemi sofreu quando perdeu o marido, sofreu quando perdeu os filhos. Ruth, uma estrangeira, também sofreu a morte do primeiro marido. Poderiam ter sido esquecidas lá em Moabe,
mas Deus não se esqueceu delas. Foram especialmente abençoadas em entrarem na linhagem que traria ao mundo todos os reis de Judá e, mais importante ainda, o próprio Jesus Cristo. O livro de Ruth conta uma história linda e cheia de significado. Além de fornecer informações históricas interessantes, apresenta ricas lições sobre o verdadeiro amor. Você está conseguindo acertar as respostas às perguntas em cada episódio de Estrangeiros e Peregrinos? A pergunta de ontem foi: Jesus expulsou 7 demônios de qual destas mulheres? Alternativas: A. Dorcas, B. Lídia, C. Salomé ou D. Maria Madalena. Muitas pessoas têm ideias completamente distorcidas sobre Maria Madalena, mas é fato que Jesus expulsou 7 demônios dela. Resposta certa, D. Maria Madalena. Como diz Marcos 16, versículo 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Motivo de ser fiel, seguindo Jesus, essa mulher que achou a libertação no poder de Jesus Cristo. Para a pergunta de hoje, vamos voltar ao Antigo Testamento. Em qual lugar os israelitas acamparam logo depois de atravessar o Rio Jordão, antes de conquistar Jericó? Alternativas: A. Betel, B. Gilgal, C. Ai ou D. Sidom. A resposta no final do próximo episódio. A importância do pequeno livro de Ruth talvez passe despercebida nas nossas leituras, mas de fato é um livro cheio de informações importantes, históricas, mostrando o cumprimento de promessas de Deus e também ensinando lições sobre amor, generosidade e lealdade. Vamos aprender de Ruth e de todos os outros livros em nossos passeios pela Palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.